Secretário de Saúde dos Estados Unidos diz que vacinas contra a Covid não são mais recomendadas para crianças saudáveis e mulheres grávidas. Porra, isso foi um esculacho, meu irmão. Isso foi um esculacho. O nego forçou uma barra, né, meu irmão, pra vacinar a criança. Graças a Deus, eu não vacinei meus filhos. E vou te falar uma parada, meu irmão. Vou te falar uma parada. No caso do meu filho, a mãe dele, né, que eu tenho, enfim, a mãe do meu filho queria vaciná-lo. Por quê? Porque a pediatra dele disse que tinha que vacinar. E eu falei, meu irmão, não vai vacinar, não vai vacinar. E a pediatra falou que tinha que vacinar. E ela acha a pediatra dele foda, sacou? Acha uma pediatra assim maravilhosa. Então, assim, essa história da Covid, meu irmão, foi uma das histórias mais vergonhosas dos últimos tempos. Como é que um consórcio se organizou para defender uma ciência do qual você não pode ter questionamento. Eu nunca vi ciência você não poder questionar. Se a base da ciência é o questionamento, né? São as dúvidas, as perguntas, você está sempre perguntando, tirando dúvida para aprimorar. E no caso da Covid, você não tinha esse espaço de questionamento. Se você questionasse, você era negacionista. Isso foi eu vou te falar, cara, os grandes veículos de comunicação, políticos, o que vocês fizeram, cara, eu espero que vocês respondam um dia por isso, meu irmão. Porque como é que, sabe, obrigaram pessoas a se vacinarem, restringiram a vida dessas pessoas, depois quiseram fazer isso com as crianças, meu irmão. Graças a Deus eu não vacinei nem meu filho, nem minha filha. Eu tenho um filho de 12, uma filha de 5 na época. Meu filho devia ter uns 9, 10 anos. Minha filha devia estar com 2, 3. Graças a Deus eu não fiz isso, porque hoje está aí, ó, Secretaria de Saúde recomendando que não precisa vacinar. Então isso foi um esculacho, meu irmão. Um esculacho, um crime contra a humanidade, eu considero isso. Essa forçação de barra para vacinar pessoas foi um crime contra a humanidade, meu irmão. É a minha opinião, sacou? E eu espero que essa galera que fez essa campanha de forma irresponsável, sem base científica, irmão, sem base científica. Espero que vocês respondam por isso, meu irmão. Eu lembro que eu tinha um aluno, eu dava aula de jiu-jitsu, né? Eu tinha um aluno que ele era veterinário de macaco. Ele trabalhava para uma empresa que fazia teste de medicamentos de câncer, né, em macacos. A função desse meu amigo era manter o macaco vivo, era não deixar o macaco, nos testes que eles recebiam, era não deixar o macaco morrer, entendeu? E ele falou comigo, cara, eu sou a primeira fase de um medicamento. Eu faço parte da primeira fase do medicamento. A minha fase dura no mínimo 2 anos. Por quê? Porque eles ministram o medicamento em vários macacos, e vê a reação deles. Né? Alguns têm uma reação boa, outros não. E aí você vê naquela porcentagem quantos tiveram uma reação ruim, quantos tiveram uma reação boa. Na verdade, ele analisa se o medicamento é tóxico ou não. E ele falava comigo, meu irmão, 6 meses criar uma vacina e dizer que essa vacina é eficaz, pô, irmão, isso não é matematicamente possível, né? E os caras venderam o que era, restringiram nossas vidas. Eu não podia ir pro jiu-jitsu, eu não podia entrar no cinema, eu não podia entrar num restaurante se eu não tivesse um comprovante de vacinação. Então isso foi uma covardia que, porra, meu irmão, todos vocês que participaram dessa covardia, eu desejo que vocês respondam por isso, meu irmão. Fala, meu irmão. Cara, quantas doses tu tomou dessa vacina? Tomei 2. E me arrependi profundamente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tomado nenhuma, meu irmão. Porque eu já tinha tido Covid, eu tive Covid, tratei com ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina, sacou? Tratei com isso aí, fiquei um dia fudido, um dia fiquei mal e depois fiquei bem. E depois, cara, era tanta lombra, que eu acabei, eu dei mole, eu cedi. Até porque eu cedi por causa do seguinte, onde foi o meu erro? Eu me arrependo profundamente por isso. Eu tenho uma filosofia de vida, que é o seguinte, se eu não sei sobre determinado assunto, surge um assunto que eu não sei, eu tô com dúvida, eu não me aprofundei naquele assunto. Então o que eu faço? O que os artistas estão falando sobre isso? O que a grande mídia está falando sobre isso? E aí eu escuto os caras.
Se os caras falarem que o negócio é bom, eu já sei que é ruim. Se eles falarem que é ruim, eu já sei que é bom. Então, quando eu vi os artistas e a grande mídia, porque vacina sim, vacina no braço, vacina sim, falei, porra, essa vacina deve ter alguma coisa errada. Se eles falassem vacina não, falei, porra, essa vacina é boa. Então, sempre foi uma filosofia de vida que eu traí essa minha convicção e me arrependi profundamente. Cara, tudo isso aí começa no seguinte: os laboratórios pedindo sigilo sobre a composição da vacina e pedindo isenção em caso de colaterais, inclusive morte. Nós temos aí relatos de pessoas dizendo, tá, que tiveram embolias e tal, não sei o quê, tiveram arritmias, pessoas que infartaram, tiveram mal súbitos e atribuem essa vacina. E sabe qual é a verdade sobre isso? É que nós nunca saberemos se foi ou não. Porque a vacina, os laboratórios que produziram essa vacina pediram esse sigilo como condição para poder vender a tal vacina. Eu perguntei para o Rafael quantas doses ele tomou e, por acaso, foi a mesma quantidade de doses que eu. Eu tomei as doses que eram obrigatórias. Por exemplo, eu sou policial no Rio de Janeiro. E aí, para você ter uma ideia, tá? Eu liguei para o meu advogado para saber se eu tinha que tomar essa vacina ou não. E o meu advogado falou o seguinte: Rômulo, você é servidor público, toma essa vacina, porque se você morrer em decorrência dela, muito embora tendo contraído a doença, possivelmente no seu trabalho, por ser um trabalho tido como essencial, talvez a sua família não possa fazer jus à pensão em decorrência do trabalho, porque a instituição pode alegar, o Estado pode alegar que você contraiu a doença porque não quis tomar a vacina. Então, convencido pelo meu advogado, eu tomei a vacina. Porque, igual o Rafa, se dependesse de mim, eu não tomaria nem a primeira, nem a segunda. E com um detalhe, eu tive Covid antes de tomar a vacina. Tá? Num hospital particular, cheguei lá com baixa capacidade respiratória, cheguei lá extremamente cansado, o cara mediu minha oxigenação no sangue, viu que estava abaixo do considerado, me mandou para casa e falou para procurar um laboratório, me deu um pedido de exame e falou para procurar um laboratório. Ou seja, quis Deus que eu não morresse, porque se eu dependesse de um médico naquela circunstância, daquele médico em específico, eu estaria morto. Pouco tempo depois, eu já estava bem da Covid, tomei a vacina. Meu amigo, eu fiquei pior do que quando eu tinha tido a Covid na primeira vez. E aí, beleza, passaram os sintomas, eu tive que me tratar da vacina como eu me tratei para a Covid, com antibiótico, antitérmico, aquela coisa toda que vocês sabem aí, muita hidratação e tal. Sobrevivi à primeira vacina. E daqui a pouco veio a tal da segunda dose. Eu lembro que eu tomei a segunda dose e fui escalado para um reforço da Cargas, na época, em São Gonçalo. Eu lembro de todo o itinerário. Meu amigo, naquele dia teve chuva, sendo bem honesto, teve chuva, não sei o que, mas eu já comecei a operação, eu já estava mal. E essa operação de ronda, ela dura um pouco mais que as operações convencionais. Quando eu cheguei a casa, peguei o termômetro, botei, já estava com 39 de febre. Eu tinha tomado a vacina um dia antes. Meu amigo, pela segunda vez, eu tive uma reação muito pior a que eu tive quando eu tive a Covid de fato. E a partir dali eu falei, meu irmão, não toma mais nenhuma dose. Se for para sentir isso toda vez que eu tomar, 39 graus de febre, dor no corpo, uma semana sem ir ao meu trabalho e tal, não vou tomar mais. Beleza. O tempo passou e aí eu e a minha esposa sempre conversamos muito, nós decidimos juntos sobre isso. A minha esposa falou, a escola está recomendando que as nossas filhas tomem a vacina. Falei, as duas, por incrível que pareça, as duas tiveram Covid. A maioria das crianças, se você tem criança em casa, comenta aqui se aconteceu isso com seu filho. Na época da Covid, eu tinha uma filha de 8 e outra de 2 anos de vida. As duas tiveram Covid, sem nenhum sintoma, passaram batidão, ninguém nem percebeu que elas tiveram Covid. A gente descobriu acidentalmente, porque a pediatra pediu exames de rotina para as nossas filhas e tal, e verificou-se ali que elas tinham tido a Covid. Ela incluiu nos exames o exame para Covid. E aí a minha esposa trouxe que a escola queria que nós vacinássemos as meninas para Covid. Eu falei,
Vai vacinar, não. Você tá idiota, né, meu irmão? Vai vacinar, não. A minha esposa, não, mas é que a diretora da escola, eu falei, não, ela me dá um documento dizendo que elas não vão entrar, eu processo a escola e tá tudo certo. Tô precisando de um dinheiro, polícia tá sempre precisando de um dinheiro. Polícia honesto tá sempre precisando de um dinheiro. Eu falei, não, a escola fala, eu processo a escola, beleza, o tempo todo que elas ficarem sem aula por causa disso. Obviamente que a escola não peitou isso e não vacinamos. Então, logicamente, como a minha esposa não estava grávida da mais nova, e a mais velha também já era nascida, os nossos filhos, Rafael, fazem parte de um sangue raro hoje. Porque todas as crianças que não estiverem nessa mesma condição que os nossos filhos, por exemplo, vamos supor que tivesse uma mãe que ainda não era mãe, a engravidou depois. O sangue dessa mãe tem ali o vírus da Covid. O teu filho, a tua filha, não tem. As minhas 2 filhas não têm. É tipo um sangue raro. Se tornaram um sangue raro. Não tem qualquer elemento das vacinas. Vamos supor que na vacina tem alguma coisa que no futuro causasse problema, como algumas teorias, e aí não é científico, teorias disseram que no futuro desenvolveriam em decorrência da vacina. A minha filha não tem, pô. Nenhuma das 2. Não vacinaram. Bota os comentários aí, cara. Tem uma opção de comentário. Não, o engraçado era o seguinte: se naquela época a gente falasse sobre esse assunto que nós estamos falando hoje, o canal caía, brother. Eles restringiam o canal. Você não podia nem falar sobre isso, cara. Você botava Covid no Instagram, é verdade. Aparecia um aviso, isso é fake news. Você quer saber sobre a Covid mesmo, você tem que clicar aqui. Então, assim, foi covardia mesmo, covardia. Vocês que participaram disso, vocês são uns covardes, meu irmão. Vendidos. Uma porrada de médico, meu irmão, vendido. Eu vou te falar uma parada, eu parei de confiar em médico. Você acredita nisso, cara? O médico era uma coisa que pra mim, cara, era como se fosse um anjo. Eu vi um médico como um anjo, cara. Quando um médico assim, meu irmão, eu tava assim, doente e tal, não sei o que, chegava um médico, botava a mão ali sobre mim, cara. Era como se fosse um anjo ali, cara. Agora eu tô amparado, agora eu tô recebendo um cuidado, né? Tô protegido. Hoje eu não confio mais em médico. Eu ouço médico falando, eu falo, meu irmão, porque eu vou te falar, a associação dos médicos, vendidos, vocês foram vendidos, vocês se comportaram como prostitutas, brother, na boa. Vocês se comportaram como prostituta, meu irmão. E prostituta é pior, porque prostituta recebe dinheiro para dar prazer ao cliente. Vocês receberam dinheiro para arrebentar com a vida do cliente, para deixar o cara fudido, para deixar o cara na pior, para atentar contra a saúde deles. Tem uma opção de gente aqui, cara. Eu vou te falar, Rafael, tomei essa vacina, tive uma trombose, tive um infarto decorrente de uma trombose. O trombo entupiu a veia do meu coração, senti uma dor no peito, fui parar no hospital, fiz o eletrocardiograma, que não deu nada. Quando eu fiz a tropomina, estava lá cheio de enzima. Isso é verdade, vocês podem pesquisar, desculpa te interromper, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que teve um episódio do Fala Guerreiro, quando eu era no estúdio anterior. Isso. O Rafael não pôde participar. Do exército lá, foi com o menino do exército, Papo de Sargento. Papo de Sargento, não. Foi Papo de Sargento. Papo de Sargento, Papo isso. de Sargento. Teve eu não participei porque eu estava internado no hospital, porque eu tive um infarto por causa de trombose, por causa da vacina, bicho. E bota aí, cara, tem uma opção de mensagem aí também do pessoal do... Assim, só fazendo... Mesmo as vacinas de Covid sendo questionados e tendo suas dúvidas, é importante lembrar que a vacinação contra as outras doenças é importante. Sim, mas assim, cara, eu vou te falar, eu tenho uma carteira de vacinação, meu irmão. Eu sou vacinado contra febre amarela, hepatite B, cachumba, sarampo, como é que é o nome daquela ali? Tétano. Tem uma opção de vacina, entendeu? Isso aí. Agora, todas essas vacinas, cara, teve uma jornada para elas serem aprovadas, para elas chegarem ao ponto de serem liberadas para as pessoas. A Covid foi uma coisa completamente atípica, entendeu? Só tomei vacina porque minha esposa me obrigou. Fazer o quê? Valeu, Gabriel. Minha vizinha tomou a vacina junto com o marido. Os 2 morreram de Covid. Não, e o engraçado, né, cara? Eu lembro que assim, eu tomei as 2 doses. Daqui a pouco falaram assim... Aí nego pegando Covid com as 2 doses da vacina. O nego falava assim, não, porque tem que tomar uma terceira. Quando o nego falou com ele, tem que tomar uma terceira de reforço. Eu falei, irmão, desculpa, eu tomo vacina contra a febre amarela, eu nunca tive febre amarela. Eu tomei vacina contra o sarampo, não tive sarampo. Tomei vacina, todas as vacinas que eu tomei, eu nunca mais tive a doença, nunca tive a doença da vacina que eu tomei. Então, se eu tô tomando 2 doses da vacina e ainda posso pegar a vacina, tu tem que tomar a terceira dose, não, essa vacina é caô. Essa vacina é conversa mole, e não tomei mais. Obrigado, Roberto.
Não, show. É assim, só falando sobre já vou ler teu comentário, Luciano. Falando sobre os médicos. Felizmente, nós tínhamos bons médicos ainda no meio dessa galera toda que ficou. Na verdade, a verdade também, Rafael, que os médicos ficaram amedrontados por conta de... Eu caçava CRM, né? Então eu não posso, por exemplo, hoje o Estado fala assim, meu irmão, ou tu faz o que eu tô falando para tu fazer, ou esquece, eu vou te exonerar. Então não vou colocar também aqui a faca na direção do médico, porque foi graças a uma médica que me orientou corretamente e eu consegui sobreviver à Covid sem precisar ser internado e tal. Se eu dependesse daquele médico que me atendeu no hospital naquele dia, talvez eu tivesse arrebentado. Fato é que eu tive a felicidade de ter um amigo que era casado com uma médica, falou, ô Rômulo, fica tranquilo, os sintomas que você está tendo são sintomas, a meu ver, leves. Toma esse medicamento, que coincidentemente era ivermectina, alguma coisa... Cloroquina e azitromicina. Azitromicina, que era um antibiótico e remédio para controlar a febre. Sobrevivi, mas foi uma médica que me recomendou tudo, me deu uma receita e tal também. Então, muitos médicos, principalmente novos, médicos jovens, estava todo mundo assustado. Porque nós vivíamos um momento em que quem governava não era o presidente da República, era um juiz. Essa que é a verdade. Quem governava não era o presidente da República, era um juiz. Quem ousasse discordar dele, ele dava o jeito dele lá de resolver. O presidente da República não é eleito por ninguém. Vamos embora. Qual a mensagem do Luciano? Tá. Tema muito bom para vocês abordarem depois de trazer um especialista para falar a fundo disso. Sim. Sim, concordo com você. Concordo, muito bom. Henrique. Não tomei vacina, não deixei minha esposa grávida tomar. E nem minha filha quando nasceu. Não me arrependo nem um pouco. Perdi até emprego. Nada muito forçado pode ser bom. Excelente, cara. Coragem tua, hein? Sim, coragem sim, intensa mesmo. Assim, pessoal, uma frase que é importante a gente falar. Nós não somos negacionistas. As carteiras de vacinações das minhas filhas estão extremamente e rigorosamente em dia com o seu calendário. Eu tomo vacina para gripe. Eu tomo vacina para... O que eu te falei agora recente? Influenza. Eu tomo vacinas que o laboratório não omite as consequências, não omite os colaterais, eu tomo todos. Não somos negacionistas. A minha filha tomou vacina para catapora, meningite, todas as vacinas que vocês imaginarem, elas tomaram. Essa em específico, que é quando o laboratório diz, não me responsabilizo pelas consequências. Legal. Aí minha filha morre. Eu vou processar quem? Assim, primeiro, o valor de um filho, não existe dinheiro no mundo. Você pode me dar o planeta, que não vale a vida de nenhuma das minhas filhas. Esse é um ponto. E aí piora quando fala assim, não estou disposto a entrar com nada nessa história, tá? Com nada. Com psicólogo, com nada. Tá? Você tomou porque quis, se arrebenta aí, se vira aí. É sobre isso que eu sou contra. Eu não sou negacionista em relação a medicamento, tratamento, vacina de nenhum tipo. Que isso fique bem claro aqui, porque normalmente, Rafael, quando a gente começa a falar isso, são negacionistas. Não somos. Outra coisa, meu irmão, se você chama, para mim quem chama outro de negacionista é um retardado. Normalmente é aquela galerinha. Isso é um vocabulário de retardado. Negacionista. É o que chama o candidato de bozo, inelegível, ele não. É essa turma de cabeça, como é que é? Perturbada, confusa. Então, negacionista. Aí, peguei Covid, o Rodrigo FCP tá sempre com a gente aí também. Ih, deu um blackout aqui. Peguei Covid de um pedreiro que veio trabalhar aqui em casa. Detalhe, o cara havia tomado 4 doses. Olha que merda.